Bom, pessoal, o intuito aqui hoje é trazer um conhecimento que eu venho estudando ativamente desde outubro, até um pouco antes ali, que esse conhecimento chegou até mim através de uma série no YouTube de um brasileiro chamado Caio Zulo. Ele, com um grego, eles têm um canal chamado Essential Developers, eu até convido vocês depois a darem uma olhada. E eles fizeram uma série de um aplicativo de quiz, né, de pergunta e resposta, desenvolvendo ele inteiro usando o TDD. Me chamou muita atenção. Eu já conhecia a teoria, né, mas eu nunca tinha visto a prática, como isso fazia sentido ou não. E aí eu segui a série com eles e para mim assim foi uma mudança completa no meu trabalho. Eu comecei a perceber o quão poderoso aquilo era para o meu trabalho e comecei a adotar em todos os softwares que eu trabalho, né, que já existiam e nos novos. Comecei a estudar mais e praticar especialmente. E hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco desse aprendizado que eu tive. Eu sei que ainda tem muito para aprender, mas o intuito é justamente estar aberto aqui a opiniões, a feedbacks, a trocar conhecimento, né, e acho que todo mundo tem a ganhar quando a gente fala de desenvolver software com mais qualidade, com mais segurança. A questão do teste unitário, testar um software, é algo, pelo menos para mim, eu vejo que é pouco difundido assim, especialmente para quem está começando na carreira. É mais algo reservado para quem já é sênior, está ali numa carreira avançada. E eu meio que não concordo muito com isso hoje. Eu acho que toda a comunidade brasileira deveria começar a se preocupar mais em ensinar como se desenvolver softwares de qualidade, né, para aumentar a qualidade geral do software no Brasil, que o Brasil hoje representa a nossa comunidade de desenvolvedores está aí no mundo todo desenvolvendo software para grandes empresas aí mundo afora e acho que está na hora de começar a falar mais sobre isso. E eu estou aqui tentando a minha parte, né, compartilhar um pouco do que eu aprendi nesse período. A ideia aqui então hoje, a gente vai falar basicamente dessas quatro coisinhas. O que é o TDD, por que eu considero isso importante, as três regras do TDD. Eu vou mostrar um aplicativo que a gente vai finalizar ele usando o TDD aqui. Eu já comecei ele. E, enfim, a gente vai para o código no final. Vou mostrar isso. Acho que tem duas pessoas pedindo para entrar, né? Se puder. Acho que eu vi, apareceu aqui para mim. Acho que só eu posso, né? Eu estou como host. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Peraí. Ele apareceu. É, abriu aqui. Eu tive que parar aqui. Perfeito, aceitei aqui o pessoal. Tá. Vamos lá. Então, o que é o TDD? Né? Basicamente, essa sopa de letrinhas ela vem de Test Driven Development, ou seja, desenvolvimento orientado a testes. Né? Basicamente, ele traz uma maneira diferente de se pensar em como desenvolver um software. Pelo menos eu acredito que a maioria dos programadores aprendem a desenvolver software da maneira tradicional de digita um código, executa esse código e verifica o funcionamento dele no computador, no celular, no log, né, às vezes é uma API, e usa um postman para fazer uma requisição e tal, e vê o funcionamento. E apesar de ser muito funcional, né, todo mundo aprende, faz software assim, traz uma série de questões do tipo, nós não somos máquinas, a gente está ali desenvolvendo e testando, mas é difícil perceber todo o fluxo que o aplicativo, às vezes o software está fazendo. E às vezes a gente começa a quebrar coisas que já funcionavam, é ali que a gente começa a inserir bugs, por não conseguir lembrar de tudo que eu deveria testar toda vez que eu faço uma alteração. Quando você tem uma boa cobertura de testes nesse código, os próprios testes vão te guiando e vão te mostrando quando algo que funcionava parou de funcionar. É aí que o TDD entra. Então, é uma maneira diferente de desenvolver. Você desenvolve primeiro o teste.
tá? Você faz um teste e só depois você vai desenvolver o código para fazer aquele teste passar. E então, dessa maneira, você garante que todo o código escrito, ou pelo menos a maioria do código escrito, ele tem um teste unitário garantindo o funcionamento dele ao longo da vida útil. Naturalmente, isso também traz a gente para uma questão de ter códigos mais organizados, independentes, usando injeção de dependência. E quando você se preocupa em escrever um teste, exatamente teste unitário, você vai desenvolver códigos que são independentes, unidades independentes, que você consegue, inclusive, facilmente levar de um projeto para o outro o mesmo código, porque ele não depende de mais nada dentro do seu sistema. Ele recebe as dependências por injeção e com isso você tem de partida você já tem um código que é testável, né? Acho que todo mundo já passou por isso em algum momento da carreira, resolve começar a escrever testes para um código existente e encontra uma dificuldade enorme, não sabe por onde começar. Tudo que você vai tentar escrever um teste, a coisa não funciona porque aquele código ele não foi feito de uma maneira que é facilitado para ser testado. Geralmente ele tem um monte de coisa injetada dentro dele, um monte de dependências naquele código, você não consegue isolar ele para fazer um teste. E aí quando vê você está perdendo mais tempo para fazer o teste e você simplesmente larga a mão. Isso é algo que eu já passei e eu acredito que é... Oi. Ah, perfeito. Tudo bem. Passou, né? Continua me vendo, né? Tá, perfeito. Então, é isso. Nós temos um código mais organizado, mais independente. E o principal, na minha opinião, você desenvolve um código mais seguro. Você tem mais garantia de que aquele código vai continuar funcionando. Quando você desenvolver uma nova funcionalidade, justamente por cada módulo, cada bloco de código ser isolado, dificilmente você, com uma nova funcionalidade ou uma a adição de funcionalidade ou alteração, você vai quebrar outras coisas do sistema, porque eles já estão bem isolados. E os testes vão te guiando. Você tem os testes definidos. Se mesmo assim você conseguir, de alguma maneira, quebrar algo que já existia, o teste vai acusar. Você tinha um teste lá definido para aquilo. E se você talvez esqueceu de executar esse teste, na hora que você colocar esse projeto para ser executado, para ir para produção, se você definir depois uma configuração de CI, CD, né, de integração contínua, o teste vai ser executado automático pelo deploy e vai evitar que um código com problema vá para a produção. Né? Então é aí que você começa a ter um software cada vez de uma qualidade mais alta, mais seguro. Dificilmente você vai ter problema em produção depois. Né? E uma coisa também muito importante para mim, que inclusive na, naquela série de, de tutoriais lá que eu expliquei que o Caio fez lá no YouTube, eles fizeram uma refatoração completa de uma parte do código no final ali da primeira temporada. São 3 temporadas já que eles estão trabalhando nesse código. E para mim assim foi bem revelador como eles conseguiram transformar totalmente a funcionalidade daquele software sem dificuldade, passo a passo, deixando os testes guiar eles. E para mim aquilo foi bem incrível. Acho que todo mundo já passou por isso em algum momento, precisar pegar um código que já está funcionando, está em produção, e alterar a característica dele de alguma maneira, seja para atualizar alguma biblioteca, talvez de dependência, seja para trazer uma nova funcionalidade e perceber que do jeito que estava não funcionava legal, ter que mudar tudo. E ao começar a mudar tudo, sem ter testes para garantir isso, a gente sabe, vai criar um monte de problemas que a gente provavelmente não vai perceber. E aí vai ser uma sessão longa de testar, tentar colocar em produção, ter erro, e às vezes esse problema chegar no cliente, enfim, uma coisa bem ruim. Então, quando você tem um código bem testado, com muito teste unitário, você tem uma facilidade muito maior para fazer uma refatoração de todo esse código quando necessitar. Aqui tem uma frase, acho que todo mundo conhece o Uncle Bob, né? O Robert C. Martin, né? Tem esse apelido de Uncle Bob. Ele escreveu aqueles livros Clean Code, Clean Architecture, né? O precursor ali do Solids, da arquitetura limpa.
E ele tem essa frase aí sobre TDD, né? Acho que ele fala assim, o maior benefício de fazer um desenvolvimento orientado por testes que eu encontrei é que te ajuda a escrever um melhor código, né? Um código mais limpo, um código mais organizado. Justamente naquele sentido de que você já desde o início está se preocupando em fazer o código isolado, organizado, para que você consiga testar ele sem que outras coisas do sistema quebrem ele. Tá? Alguém queria fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Se alguém precisar me interromper, fica à vontade, viu, pessoal? E aí o próprio Uncom Bob, ele escreveu 3 regras do TDD. E é que eu quero fazer um adendo. Não quero dizer que eu concordo 100% com isso. Tá? Eu estou também aprendendo o TDD ainda, estou aplicando no meu trabalho. E tem momentos que a gente não segue isso à risca. Mas isso foi o que ele falou na época das 3 regras e né, todo mundo traz isso. Mas, lógico, tem muita gente que não concorda e tem gente que briga que tem que ser assim. Né? Eu acho que cada programador, na sua experiência, sabe no momento que aquilo está mais atrapalhando do que ajudando. Então, é sempre uma questão de custo-benefício. Né? Mas, em geral, eu acho que isso aqui faz bastante sentido. Quando você consegue levar ele a risco, você segue um processo de TDD bem interessante. Então, basicamente, as 3 regras são essas. Você não deve escrever nenhum código de produção até que você tenha um teste que está falhando. Então, a ideia do TDD, né, orientado a teste, você primeiro escreve um teste que vai falhar, porque não existe o código dele pronto ainda, então ele vai dar erro. Aí você vai lá, né, e vai corrigir esse teste escrevendo o código final que vai fazer ele passar. E ali a segunda regra, você só vai escrever um teste mínimo para falhar também. Mesmo que um erro de compilação. Às vezes você vai escrever, às vezes não, normal você escrever um teste para uma classe, uma função que ainda não existe, e aí você vai ter um erro de compilação. Não tem como ele testar o que não existe. Então isso também é considerado né, nessas regras do TDD, que você já escreveu um teste que está falhando e aí você vai construir o código que faz ele passar. Então a ideia é sempre você ir fazendo de passo a passo. Escreve um teste mínimo que vai falhar, depois você escreve o código de produção que faz aquele teste passar, aí você volta para escrever mais testes falhando e nessa sequência você continua. E a terceira regra ali é que você só escreve o código de produção necessário para passar naquele teste que está falhando. Então é na ideia de que eu não vou ficar pensando em todo o código de produção que eu tenho que desenvolver, escrever todo ele na frente para depois pensar em testar ele. Eu vou me guiar pelos meus testes. Então eu primeiro defino os testes que estão falhando, escrevo o código de produção para eles passarem e eu sigo nesse processo o tempo todo. Passou, o teste está verde, está passando, está certo, eu volto a escrever mais testes que vai falhar e o processo continua até que eu feche todo a regra de negócio, aquilo que eu estou desenvolvendo. Está toda ela testada, todo o código passando naqueles testes. Então tudo está garantindo que aquilo ali está legal, está funcionando. E em cima disso eu sei que eu posso prosseguir. Aquela classe, aquela função está pronta, porque ela já tem testes garantindo ali que ela está funcionando. Essa aqui basicamente é a ideia dessas 3 regras. Então, basicamente, essa sequência que a gente sempre vai ter. Você escreve o teste, então sempre começa com uma função, um teste né, que vai falhar, seja uma falha de compilação, porque não existe aquela função, aquela classe, ou você está testando uma funcionalidade, por exemplo, você vai testar se ele retorna um array, e no primeiro teste, você vai escrever o código que devolve um array, no segundo teste, você vai escrever um array, um teste, que garante que aquele array tem pelo menos um item que vai ter um valor X. Depois você vai lá e faz o código que retorna esse item. Então é sempre nessa sequência. Um teste, depois um código que faz passar. E por fim, quando você fez o teste passar, você avalia o que você acabou de escrever, tanto de teste quanto de código final, a possibilidade de refatorar aquilo, de melhorar, sempre buscando aumentar a legibilidade disso. Né? Porque não adianta só eu escrever teste, escrever um código que passa e deixar um código bagunçado. Então, ao final do processo, eu sempre avalio o que eu tenho ali, que eu já estou repetindo um monte de coisa, desorganizei aquele código e eu já tento fazer uma refatoração. Então, quando você segue esse processo, ao final disso você vai ter uma classe bem organizada, umas funções bem organizadas e tudo muito bem testado. Então, bom, eu preparei esse exemplo, tá, que eu, ao longo desse tempo que venho estudando,
eu venho desenvolvendo alguns aplicativos, alguns testes meus, além do meu trabalho, usando o TDD, para me expor, né, ao dia a dia e validar esse conhecimento. Aí eu fiz esse aplicativo, eu fiz ele no final do ano passado, tá no meu GitHub, tá o código completo lá para quem quiser depois olhar. No final eu vou passar o link aqui. E eu basicamente peguei esse código meu que eu já tinha feito, apaguei várias classes que já estavam prontas, e a ideia é que eu aqui junto com vocês eu vou de novo escrever esse código seguindo o TDD para mostrar para vocês. É lógico que eu não vou escrever o aplicativo inteiro, porque ele for aí no mínimo umas 20 horas de trabalho que eu tive para desenvolver ele todo. E a gente não tem esse tempo todo aqui hoje, mas algumas classes principais de regra de negócio que eu acho que vai fazer sentido a gente codar junto aqui para vocês terem uma ideia de como, né, pelo menos para mim, está funcionando esse desenvolvimento em cima de TDD. Tá? Chega de teoria, eu vou aqui trazer o meu Xcode. Tá? Aqui. Um adendo, apesar do código ser todo escrito em Swift, que a gente vai fazer aqui, né? Essa metodologia, trabalhar com TDD, ele funciona perfeitamente para qualquer linguagem. Eu também tenho experiência com JavaScript, eu tenho projetos em JavaScript funcionando muito bem em TDD, usando bibliotecas como Jest, React Testing Library, no caso, o projeto React. Tem pessoal que usa Mocha, outras bibliotecas aí interessantes. Acho que o ponto importante aqui de frisar é o seguinte: o mais importante é você conhecer as ferramentas da tecnologia, da linguagem que você está trabalhando. Tá? Aqui no caso do Swift, né, desenvolvimento para iOS, a gente tem nativo o XXTest, que é o que eu vou usar aqui. A gente tem bibliotecas muito boas também, como o Quico, tem o Nimble. Você pode integrar no projeto e até facilitar a parte de você escrever testes. Tá? Mas aí vai do gosto de cada um. Eu aqui, para essa aula, eu não quis trazer nenhuma dependência, trabalhar com código nativo. E aí você vai trabalhar na sua linguagem, no seu ambiente, você vai ter que procurar entender quais ferramentas você pode usar. O importante é que o teste seja rápido de executar e te dê um feedback rápido. Tá? Esse que é importante. Às vezes, se você estiver usando algo que demora um tempão para executar, se o teste ser muito lento, você vai acabar em algum momento desistindo de usar ele. Então, vocês vão ver aqui que eu tenho um feedback bem rápido da minha ferramenta. Vou até executar aqui. Ele vai fazer uma compilação rápida. A primeira vez que demora um pouquinho, mas agora vai dar erro porque eu removi um monte de código aqui. Eu nem pensei nisso. Né? E até vai dificultar para mim no processo. Acho que eu vou até abrir um novo projeto. Deixa eu ver ele tá aqui. Como eu estou usando as classes que eu apaguei, eu não pensei nisso. Ele não vai deixar eu executar os testes. A não ser que, acho que se eu executar os testes isolados, deixa eu testar. Não, ele não vai fazer o build. Eu vou ter que abrir um novo projeto, escrever os testes lá, depois trazer para cá. Vou fazer rapidinho aqui um novo projeto. Eu não pensei nisso. Eu tenho que ter o teste funcionando rápido. Basicamente isso. Né? E se eu não tenho esse teste funcionando rápido, eu tenho um problema. Então vamos lá. Eu vou criar aqui essa classe. Esse use case. Que eu vou desenvolver ela. Depois eu levo para o projeto. No final a gente, se der tempo, eu espero que dê tempo, a gente vai executar esse projeto com o código que a gente acabou de desenvolver e espero que tudo funcione. Tá? Testes. Então eu criei aqui uma classe e criei o arquivo de teste dessa classe. Tá? Vou dividir aqui esses caras, para ficar lado a lado. Eu gosto de trabalhar assim. Teste de um lado, código de outro. Tá? Então vamos lá. Eu tenho um use case aqui. Esse aplicativo. Esqueci de demonstrar. Eu tenho aqui, antes de a gente seguir, eu vou demonstrar aqui o aplicativo pronto, para vocês entenderem o funcionamento dele. Eu tenho ele aqui.
É bem simples, é uma conversão de valores, né, de moedas. Então, que $100 em reais. Posso inverter aqui, posso escolher outra moeda aqui, talvez um peso argentino, ver a diferença aqui. Aí, pesos não vale nada hoje. E por aí vai. Um aplicativo bem simples, mas que envolve bastante código, bastante regra de negócio aqui. Ele faz aquisições de algumas APIs e tudo mais. E é basicamente essa a ideia dele. Tá? Então esse use case aqui é uma regra de negócio, né? De ele requisitar as opções de moedas que a gente tem. Aquela listagem que eu mostrei, aquele monte de moedas. Esse use case aqui, ele basicamente me traz, faz um request, né? Traz essas moedas, tá? Bom, vamos lá. Se alguém quiser me interromper, fazer alguma pergunta, algum feedback, fica à vontade, tá? A gente começa escrevendo então o teste que vai dar erro. A gente começa o teste chamando ele de teste no iOS. Geralmente, depende a linguagem, você não precisa ter um nome específico, é só ter um arquivo .teste às vezes. Aí, né, aquela questão que eu falei de você conhecer a sua plataforma, a sua tecnologia que você está usando. A gente chama de SUT, é bem comum. SUT é o System Under Test. Então, o que eu estou testando, geralmente eu chamo nos meus testes de SUT. É umas palavrinhas bem conhecidas para quem trabalha com teste unitário. Então, vocês vão ver bastante eu usar isso aqui também. Tá? A ideia aqui, eu vou testar que eu consigo iniciar o meu use case, né, meu SUT, sem opções. Então, a forma de escrever também a função depende de plataforma. Tá? Aqui em iOS a gente costuma fazer assim, separando por underlines os termos. Então, eu vou iniciar um SUT sem nenhuma opção e eu espero que ele me retorne erro. Esse é o meu primeiro teste que eu vou escrever. Tá? E aí, o que eu espero? Eu vou ter aqui uma variável do tipo string e eu vou capturar nela um retorno. Né? Basicamente esse retorno, essa variável tem que ser preenchida. Esse teste ele vai avaliar isso. Tá? E eu também, bom, não vou fazer esse segundo por enquanto. E eu vou ter meu SUT aqui. E aí também é bastante comum a gente fazer uma função make SUT para reutilizar ela. Tá? É bastante comum fazer isso, porque em todos os testes você vai ter que estar iniciando o SUT de novo. Alguns gostam de usar algumas coisas de before it para cada teste executar de novo. Eu acho que é mais semântico olhar para o teste e saber ele inteiro o que ele está fazendo. Aí vai muito de gosto. Eu costumo trabalhar assim. Tá? Aí eu vou fazer aqui só um comentário de helpers, né, para ajudar os testes. E aqui eu vou fazer essa função make SUT. Vai ser essa minha função que vai retornar o meu objeto sobre teste, que é basicamente esse cara que eu estou criando ali. Aqui já estou até quebrando uma primeira regra de TDD. Eu não deveria nem ter a classe já, por exemplo, ela não deveria existir. Então já me daria o primeiro erro é que não compila, porque não conhece, tipo, o que está acontecendo aqui. E aí só depois eu escrevo o código lá. Tá? E aí que basicamente eu vou retornar meu use case. Então eu tenho o meu SUT aqui. Basicamente eu tento executar, ele vai dar erro de compilação. Então eu tenho aqui um primeiro teste que falha. Então esse é o processo, faço um teste que está falhando. Ele não consegue executar. Eu queria tirar isso da minha frente aqui. Aqui, deixa eu jogar ele para o lado. Perfeito. Eu tenho aqui, ó, erro, não conseguiu, não encontrou. Então eu tenho um teste falhando. Agora eu escrevo o código de produção, escrevi minha classe. Esse código já vai passar, que agora ele vai encontrar a classe. Quer dizer, ele vai encontrar depois que eu importar aqui. Então eu tenho que fazer um import, que no caso do iOS, eu passo assim, uso um @testable, faço import do meu projeto, que no caso temp, que aí ele está importando agora o projeto, usando essa flag, o que é privado, o que não está público, na verdade, se torna disponível para o teste
A gente precisa disso para poder fazer o teste. Se eu não coloco esse testable aqui, ele pode não encontrar algumas classes, algumas funções que a gente está tentando testar. Tá? Então isso aqui é uma questão muito do Swift aqui para iOS. Então agora que meu teste já está até passando, eu vou executar o teste. Ele vai executar aqui, eu vou desativar o teste aqui de interface, que a gente não vai trabalhar. Isso aqui é outra coisa, a gente vai trabalhar com teste unitário. Esse teste exemplo já veio no projeto, eu vou apagar esse cara aqui, a gente não precisa dele. Beleza. Agora eu tenho só os meus testes. Opa, aqui. Eu vou executar de novo aqui. Basicamente aqui no iOS, ele faz um build desse projeto. A primeira vez demora um pouquinho, mas agora já é rapidinho. Ele já executa aqui no meu simulador e já vai trazer para mim que o teste, no caso, ele vai passar, porque eu não, na verdade não estou testando nada aqui ainda, né? Ele vai ficar verdinho, aqui está verde também. Então, eu escrevi um teste falhando, escrevi o código que fez ele passar, e agora eu estou pronto para prosseguir com o meu projeto. Tá? E agora eu volto a fazer de novo o teste. Ao invés de eu já ir no meu código de produção e já pensar o que eu preciso fazer, eu penso primeiro no teste. O teste que vai avaliar se aquilo está funcionando correto. Então, beleza. O que eu quero avaliar aqui? Eu vou ter uma função request no meu SUT, na minha classe que eu estou testando. E esse request, ele é basicamente uma closure, vai me retornar, né, um retorno de uma closure, que eu vou ter as opções e error. Percebe que eu não tenho o código de produção ainda, mas eu já estou aqui, né, me adiantando no teste, pensando o que eu vou precisar. Então ele vai dar erro naturalmente, porque aquilo não existe. Então aqui eu já fiz novamente um teste falhando. E agora, de novo, eu venho aqui no meu código de produção e faço essa função que eu espero que minha classe tenha. Essa classe vai ter então uma função request e ela vai ter uma closure de completo. Isso aqui já é bastante específico de Swift. Se você conhece Swift, você está acostumado a fazer esse tipo de código. Se não, talvez você venha de JavaScript, por aí vai. A gente também usa em JavaScript as questões de callback. É basicamente uma closure, é uma função que vai ser retornada depois quando isso aqui está pronto. Em JavaScript a gente tem os async e await para trabalhar, em Swift a gente não tem ainda, então a gente usa muito essa questão das closures, tá? Então eu vou ter um retorno aqui desse currency option. Esse currency option eu tenho no meu projeto, deixa eu pegar aqui, currency option, é uma classe bem simples que eu tenho aqui, né? Uma entity, né? Que a gente costuma chamar. Eu vou colar ela aqui só para passar por enquanto. Isso aqui não dá erro. Tá. Tudo bem, eu preciso finalizar essa função. E essa função ela vai ter retorno void. Isso aqui na verdade é aqui dentro. Eu estou finalizando aqui a closure. É uma função aqui dentro como parâmetro que eu passo para essa função aqui. E pronto, eu já tenho aqui meu teste, agora ele já vai passar, que agora eu já construí a função. De novo vai dar verde aqui e eu posso prosseguir. Então, é sempre nesse processo. Fiz um teste falhando, fiz um código que faz ele passar e eu prossigo com o desenvolvimento. Tá? Quando tiver o retorno, o que eu vou esperar? Eu vou esperar que essa minha string aqui em cima seja preenchida com esse error que essa função vai me retornar. Então, eu quero que ela me retorne erro quando eu não enviar nenhuma opção. Então, o que eu preciso aqui? Deixa eu me lembrar como eu fiz isso. Certo. Esse use case, ele vai receber por injeção de dependência, né, um service que ele vai usar para requisitar as opções, certo? Então, por enquanto, a gente não tem isso aqui ainda. Eu vou ter que também fazer aqui o service que vai injetar para ele essas opções, para que quando ele requisite essas opções e não tiver nenhuma,
a ideia aqui desse código específico não tem nenhuma, ele retorna um erro. Eu quero capturar esse erro aqui, e aí eu vou fazer aqui meu primeiro realmente teste. Eu vou testar o seguinte, aqui, né, usando a XT-Assert da nativa aqui do iOS, eu vou verificar que isso aqui é verdadeiro, é true, né, é verdadeiro. O meu response error, na verdade aqui eu quero verificar que ele é null, not null, não é nulo, tá? Aqui eu tenho em Swift eu tenho uma variável que ela pode ser nula, a gente chama de opcional, ela pode ser nula, e eu quero que ela não seja nula aqui, porque eu quero que esse código retorne erro. Se ele vai retornar erro, essa variável não vai ser nula, ela está nula nesse momento, que por padrão é esse que está acontecendo, o Swift está colocando um valor de nil nela, e eu estou fazendo um assert aqui que eu não quero que seja nil. Eu vou executar agora os testes e eu vou ter um erro, porque isso aqui, essa variável ela continua sendo nil. Eu não estou fazendo nada aqui com o meu request para que ela deixe de ser nil. Então, o teste falhou, e agora ele me falou, ó, essa minha condição aqui não está sendo verdadeira, eu tenho um teste falhando. E aí, no TDD me fala naquelas 3 regras que eu vou fazer o mínimo código possível para fazer isso passar. Eu não vou já pensar em completar esse código aqui, né, pensando lá na frente. E como é que é o mínimo possível para ele falhar? Eu simplesmente uso o completion aqui, passo um array vazio e passo uma string aqui, error. Com isso, eu estou retornando um array vazio, e estou retornando um erro aqui na minha string, na segunda string, que basicamente vai vir aqui e vai preencher esse cara. Então, a partir desse momento, ele não vai ser mais nulo. Estou executando os testes de novo e meu código já vai passar novamente. Tá? Com esse processo, eu tenho aqui um primeiro teste funcional e eu já posso seguir. Eu quero fazer uma segunda validação ainda nesse teste aqui, que vai me garantir que ambos os valores estão sendo testados aqui. Eu quero que as respostas, essa lista que vem ali para mim, que basicamente é um array de currency option, eu quero que ele seja vazio. Tá? Então esse teste vai basicamente pegar aqui os options, vai salvar nessa variável de controle que eu tenho aqui fora, e eu vou fazer mais um assert aqui. E agora, nesse caso, esse assert vai ser verdadeiro, não vai dar erro, mas eu vou forçar o erro nele para vocês verem. Então, basicamente, eu quero verificar se esse meu array está vazio. Tá? Aqui em Swift é assim que a gente escreve, a gente verifica se esse array está vazio. Isso aqui é verdade, porque eu estou retornando um array vazio. Né? Mas se, por exemplo, eu retornasse aqui um currency option, vou definir um aqui só para mim testar. Vou executar o teste, agora o teste vai falhar, porque esse teste ele espera que esse array venha vazio. Então, eu vou ter a questão do teste falhando. O processo, então, no TDD é sempre esse. Né, aquelas 3 regras me dizem isso. Eu preciso ver um teste falhando, depois eu corrijo para o teste passar, e só então eu prossigo. Eu tenho o teste falhando, corrigi, vou executar, o teste vai passar e eu prossigo. Tá? Então é bem simples, código bem simples ainda, e eu já tenho um teste aqui garantindo que, né, por enquanto ele não garante muita coisa, mas nesse caso aqui ele está garantindo que eu tenho um erro e tenho um array vazio. E aí eu venho com o segundo teste agora, né, porque esse teste aqui não está garantindo nada no meu sistema, eu tenho uma função que não faz nada, e agora eu tenho que ter um teste que vai garantir que ela funcione em determinada situação, né, senão não tem utilidade nenhuma. Então vamos lá, eu tenho um segundo teste aqui que eu vou chamar de testar. Quando eu fizer um request, deveria chamar o request do from currency service. Eu vou ter que criar agora esse currency service, que é uma dependência dessa minha classe. Eu estou aqui pensando no meu código. Essa classe use case, ele vai ter uma dependência de um serviço para fazer essa requisição. Aí a requisição pode ser numa API, né, buscar na nuvem de alguma API, pode ser um cache local, pode ser um banco de dados local. Para a classe aqui, use case, tanto faz. Ele não se importa
de onde o dado vem. Ele só tem que ter um serviço de onde ele vai buscar esse dado. E é por isso que a gente vai injetar nele. Ele não vai ter uma dependência direta com um banco de dados, uma dependência direta com uma API. Para ele tanto faz. E aí aqui no caso do teste, eu vou injetar um mock, tipo, uma função que vai se passar pelo serviço real depois. Então, para esse meu teste unitário, eu não estou testando o currency service, eu estou testando apenas o use case. Então, eu injeto nele o que eu preciso, porque ele não está nem aí com nada além disso. Então, é o que eu estou falando que esse teste, quando eu chamar essa função request, eu tenho que garantir que ele está chamando o currency service, porque é aí que eu vou garantir que essa função está fazendo o que ela deve fazer em produção depois. Que para ganhar tempo eu vou copiar essas duas linhas, que eu vou usar elas de novo nesse teste, tá? Eu vou de novo fazer nosso SUT aqui, usar a minha função de make SUT, para mim ter o nosso sistema under test aqui. Vou fazer um novo request. De novo, aqui mesmo processo, eu vou ter os options, que ele vai me retornar, e o erro. Tá? E aqui eu posso copiar de novo, para esse mesmo processo. E agora o que interessa é o que eu vou fazer aqui embaixo. As asserções que eu quero que esse meu teste tenha. Então eu quero garantir que, primeiro, nesse meu teste que eu vou fazer aqui, eu quero que o response error seja nil, seja nulo. Ou seja, não vai retornar nulo aqui. Não vai retornar um erro. Tá? Eu não quero que essa API retorne um erro nesse teste aqui. Nessa função, não é para ter um erro nesse caso. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, eu vou executar meus testes agora, porque eu estou aqui de maneira explícita, retornando um erro. Então, eu tenho o primeiro teste passando, mas o segundo vai dar erro. Então, eu tenho aqui verdinho, esse cara passou, mas o segundo não. Então, agora eu preciso construir o código que faz esse segundo passar. E acho que você já consegue perceber que nesse momento, quando eu terminar esse código que vai fazer esse segundo teste passar, eu vou ter que manter o primeiro teste também passando. Porque se eu quebrar o primeiro, eu poderia simplesmente agora retornar aqui um nil nessa minha função, e eu vou fazer o segundo teste passar, mas o primeiro passa a dar erro. Então, nesse momento, eu tenho que construir o código de produção que vai garantir que ambos os testes continuem passando. E aí que eu vou ter a segurança de que, depois que isso está pronto, ninguém mais vai quebrar essa função, essa classe, sem que os testes avisem. Se alguém vir mexer nesse código depois e fizer alguma besteira, os testes estão ali garantindo, olha, esse comportamento não está legal. Tá? Então, eu passei agora o meu segundo teste, mas o primeiro passou a falhar. Então, naturalmente, eu não posso agora mais ficar escrevendo o código dessa maneira. Eu tenho que já pensar num código de produção aqui. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar um mock aqui embaixo. Eu vou até, na verdade, trazer do nosso projeto aqui, o Currency Service que eu tenho, que é um protocolo. Tá? Talvez você esteja acostumado com interface em outras linguagens. Em Swift a gente tem isso como protocolo. Por enquanto eu não vou nem comentar essa função, não vou precisar dela aqui. Para esse teste aqui eu só preciso dessa primeira função, então eu vou até apagar as outras ali. Meu Current Service é um protocolo que simplesmente mostra a assinatura que esse protocolo precisa ter. Né? Eu até vou tirar daqui e vou colocar aqui em cima. Vai ficar claro que é uma dependência aqui desse cara. Tá? No projeto original a gente tem isso separado cada um no seu lugar. Né? Como vocês viram, precisei criar um outro projeto só para executar aqui. Eu não pensei isso anteriormente, então acho que você está entendendo. Eu trouxe para cá só para a gente fazer esse cara funcionar e depois a gente leva de volta para aquele projeto original e vai ver tudo se encaixando lá. Tá? Então o Currency Service vai ser uma dependência desse cara. Por quê? Ele vai ter aqui então uma propriedade privada do Currency Service. Como eu falei, ele não se importa de onde que vem esse Currency Service. Ele não está nem aí se esse cara está buscando de um banco de dados, está buscando de um cache local, seja de onde for. Ele só sabe que ele precisa desse cara, a dependência dele, de uma classe que vai ter essa função aqui que ele vai usar. Só isso. Só isso que ele se importa. Então ele tem essa dependência agora explícita e eu vou criar um construtor, né? E aí cada linguagem tem sua forma de criar um construtor.
No caso de Swift é dessa maneira. Eu vou, então, self occurrence service recebe occurrence service. Assim. Agora, esse teste vai voltar a funcionar. Eu estou injetando aqui nele, ele vai receber por injeção esse código. E aqui já passou a dar erro agora, porque eu preciso então inserir esse meu serviço. Então eu vou criar aqui agora um mock para esse serviço. Deixa eu pegar aqui, a gente ganhar tempo, o mock que eu estava usando. O mock é como se fosse uma classe fake, né? Tem gente que vai chamar de fake, mock, tem gente que prefere chamar de stub, spy, tem várias nomenclaturas aí no meio, que eu confesso que eu não entendo muito bem, mas eu costumo usar o mock e o stub para algumas questões. O mock é mais quando eu estou simplesmente pegando um serviço e estou criando um fake dele, eu costumo chamar de mock. Então eu vou chamar aqui de occurrence service mock, que é o que eu vou controlar aqui o retorno dele, porque fica bem claro, eu não estou testando aqui o occurrence service, eu estou testando o use case, request occurrence options use case, eu estou testando ele. Então, eu não me preocupo com o que acontece com o occurrence service, eu estou só fazendo um fake dele, que o occurrence service precisa para mim injetar nele e poder controlar o que ele recebe e garantir que as coisas estão se encaixando nesse cara, isoladamente do resto do sistema. Tá? Essa aqui é basicamente a ideia. Então, esse occurrence service, como eu falei aqui que ele vai ser conformante a esse meu protocolo, eu tenho que obrigatoriamente fazer essa função aqui dele. Tá? Agora eu já tenho um código funcionando aqui e eu posso agora criar aqui, vou até chamar aqui de fake occurrence service para ficar bem visual, que isso aqui é um fake que eu criei. Eu vou aqui criar esse mock e eu vou passar esse cara aqui para o meu use case. Então, eu passei para o meu use case agora o meu fake, tá? E agora meu código volta a funcionar, eu consigo executar o teste, ele vai dar erro de novo aqui embaixo. E agora eu posso garantir o que esse teste vai fazer. O que eu quero garantir com esse teste? Que quando eu executar o request do meu SUT aqui, desse cara que eu estou testando, ele precisa obrigatoriamente chamar o request do occurrence service. Porque aí que eu vou ter certeza que, quando eu estou usando esse cara, ele está realmente chamando o serviço dele para buscar os dados. Se isso não estiver acontecendo, ele não tem utilidade nenhuma, como é o caso agora. Ele não tem utilidade nenhuma até que ele esteja integrado com o serviço que ele está utilizando. Então é isso que o meu teste vai buscar fazer. E aí, para mim poder controlar isso, né, eu vou inserir aqui umas propriedades nesse meu fake. Vou até copiar aqui do meu projeto para ser mais rápido. Eu vou aqui ter uma lista de opções que ele vai receber por injeção aqui, esse fake, só para mim poder controlar. Quando eu passo para ele, vai ter certeza que o meu use case está chamando isso que eu passei para o meu fake. Tá? Então aqui eu vou receber uma lista de occurrence options. Occurrence options. Eu tenho uma lista que eu vou passar para ele por injeção. Por padrão, eu vou passar uma lista vazia, só para ele não dar erro. Então, options, recebe esse options. Tá? E aí agora eu consigo aqui passar essas opções que ele basicamente aqui nesse request, quando faz o request, ele vai pegar essas opções e vai usar o completion aqui para passar essas opções que ele tem ali. Então, eu injeto no meu fake aqui, no meu mock, as opções que eu quero que ele jogue para o meu use case, e aí eu consigo ter o controle para garantir que o fluxo está acontecendo. Tá? Essa aqui é basicamente a ideia. E aí aqui, deixa eu retornar, eu vou copiar aqui, eu tinha criado dois helpers também, para a gente ter aqui. E basicamente eu criei dois correntes, chamei um de USD e outro de euro, né? Dólar e euro, só para mim reutilizar isso e não ficar escrevendo isso o tempo todo. E aí, qual que é a ideia? Ele deve chamar aqui, né? A gente tem esse teste, a gente quer que ele chama e quer que ele garantir que ele está buscando esses dados. Então, para garantir isso,
eu vou ter que passar aqui para meu Maker Suite, tá? Eu vou criar aqui um Options, onde eu vou estar passando essa minha lista Option. Não, isso aqui deixa para depois. Isso aqui para eu poder controlar externo depois. Vamos passar por padrão já aqui, dentro do meu mock. Nesse meu teste aqui é o suficiente, né? De não tentar adivinhar muito para o futuro que eu preciso. Para esse teste aqui, só é o que eu preciso. Que ele tenha essa lista com os dois, o USD e o euro. Ele tem as duas opções de moeda. Então agora meu mock tem essas duas moedas. E agora eu tenho certeza que essa moeda ela está sendo inserida no meu mock. E esse meu user case já pode puxar esses dados. Tá? Então agora eu já posso trabalhar no meu código aqui para que ele use o serviço para garantir que isso está funcionando. Tá? Então qual que é o código final desse cara? Ele tem que usar o serviço que ele está recebendo aqui. Por enquanto ele não está usando, não está fazendo sentido nenhum. Então isso aqui, basicamente eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma verificação. Opa. Eu vou fazer um request no meu currency service, né? Essa função ela serve para isso. Ela vai chamar o currency service, que é o serviço onde vai ser buscado, seja de onde for, os dados. E esse cara vai me retornar aqui essas opções, tá? E aqui basicamente eu faço um if aqui, se options estiver vazio, se ele for vazio os options, aí sim eu retorno esse erro, que é o que eu quero nesse primeiro teste. Quando o meu serviço retornou vazio, eu quero que o meu use case retorne erro. Então é isso. E no else aqui, então, meus options não são vazios, eu posso agora usar o completion e passar o options e passar um new. Com isso, eu vou executar os testes novamente. Com esse código final, eu tenho ambos os testes funcionando. Uma garantia de que ambos estão garantindo que esse use case está fazendo o que ele deve fazer. Não, esse cara deu erro. Vamos avaliar por quê. Assim, aqui está a questão. Perceba o seguinte, agora eu estou passando para o meu mock, por padrão, uma lista com 2 itens. Então ele está sempre retornando aqui no options esses 2 itens. É por isso que, nesse caso, eu tenho que transformar esse options numa propriedade aqui do meu Maker Suite para mim poder controlar em cada teste o que eu quero passar para esse teste. Então, aqui no caso ele vai ter um currency option, por padrão vazio. Por padrão vazio, eu vou executar de novo. Agora vai passar só o primeiro teste. O primeiro teste vai passar, porque agora ele está recebendo, o mock está recebendo uma lista vazia. Opa, aqui deu erro. Options. Isso. O meu zcase agora, o mock, vai receber uma lista vazia, vai retornar erro, porque não tem nenhum item, e só vai passar o primeiro teste. Tá? Então agora, esse teste passou e o segundo não. Eu vou garantir que esse cara, eu vou deixar explícito que esse teste, e é o que estava escrito aqui no teste, sem opções. Esse teste vai passar um array vazio. Já o segundo, ele quer testar com um array que tem opções. Então é aqui que eu vou usar aquilo que eu tinha usado lá embaixo. Tá? Então esse teste quer garantir que quando ele tiver itens, o meu serviço tiver itens, eu estou injetando isso nele, aí sim ele vai retornar esses options aqui para me garantir que o use case está fazendo uso do meu mock, do serviço, né? E agora eu tenho um teste passando em ambos, eu tenho 2 testes cobrindo as opções. E agora, só para mim ter uma garantia maior, eu vou colocar mais umas asserções aqui. Primeiro, eu vou fazer uma asserção assert false, que eu quero que o meu response options is empty, né? Aqui eu estou perguntando, esse cara está vazio? E é falso, porque ele está recebendo 2 itens ali, né? Então eu quero garantir que ele não é vazio. Então isso aqui também vai continuar passando, né? Assert false.
esse cara está sendo false, isso aqui continua passando. E eu faço mais duas asserções aqui, só para mim ter certeza que tudo está funcionando como deve. Aqui eu vou usar o equal, eu vou perguntar aqui no response options, o first, ou seja, o primeiro item dessa lista, eu vou até colocar aqui uma exclamação, que obriga, né, porque isso aqui é um opcional, e eu estou falando, eu tenho certeza que esse dado existe. Se ele não existir, mais uma coisa que vai fazer o teste quebrar. Então esse dado tem que existir e ele vai ser igual ao USD Currency Option. E da mesma maneira eu faço aqui usando o last, garantindo que ele é igual ao euro. Então agora eu fiz 4 asserções aqui nesse teste. A primeira garante que o erro é nulo, ele não existe erro nesse caso. Ele garante que minha lista não é vazia. Garante que o primeiro item que a lista retorna é o USD, porque é o que eu passei por primeiro. E o segundo é o euro. Vejam que se eu agora inverter esse cara, passar o euro primeiro, eu vou fazer esse teste falhar. Então eu tenho a certeza de que esses valores estão saindo daqui, estão sendo inseridos no mock. O meu use case está usando o mock, o serviço dele, para buscar esses dados. E ao retornar aqui, deu erro agora porque eu estou testando ao contrário, e realmente vai falhar. Então agora, com esses dois testes, esse use case é bem pequeno, ele só faz um request, é um use case de request mesmo, bem básico. E eu tenho dois testes que garantem o funcionamento desse cara. É isso que eu preciso que ele faça. Que ele faça um request e use o serviço que foi injetado nele. E aí, no momento que eu estiver usando esse cara, usando esse use case, é nesse momento que eu for usar ele que eu vou definir que serviço que ele vai usar. Se vai ser uma API externa, se vai ser um banco de dados local, se vai ser cache e por aí vai. Ele não tem opinião nenhuma sobre isso. Ele recebe a dependência de fora. Tá? Então, eu tenho uma classe totalmente isolada aqui, que eu posso pegar esse cara agora e levar para um outro projeto, desde que o projeto tenha também o Currency Service e o Currency Options, que são as duas, né, classes que ele utiliza, né, um protocolo e um entity, né, um model, como você preferir chamar. Desde que as duas coisas também existem no projeto, eu posso levar isso. Ele é totalmente móvel, porque ele não tem nenhuma outra dependência do projeto. Então, vai ser muito difícil eu quebrar esse cara mexendo em outra coisa, porque ele não tem dependência em outras dependências. Ele só depende desse serviço. Ele só vai parar de funcionar se o serviço parar de entregar o que ele espera. Tá? Então aqui eu posso agora copiar essa classe e voltar para o meu projeto aqui, onde eu estava definindo ele. Entregar ele aqui. Opa. E isso aqui já vai passar a funcionar, tá? Do jeito que a gente tinha definido. Está demorando mais do que eu esperava, mas espero que a gente esteja chegando em um consenso aqui, né? Eu consiga estar mostrando algo que eu queria para vocês. Eu quero mostrar mais um use case aqui, esse aqui é um pouquinho mais legal. Esse eu também vou ter que criar lá no outro projeto, vamos trazer ele para cá. Vou criar esse arquivo aqui. Esse use case, ele já tem mais lógica, né? Porque ele basicamente faz a conversão. Então ele precisa juntar as duas moedas e pedir para o serviço fazer a conversão dela. Então já é uma classe um pouquinho mais trabalhada. E também da mesma maneira, aqui no caso do Swift, né, eu crio um segundo arquivo. Algumas linguagens você vai criar o teste num arquivo na mesma pasta, depende muito do projeto, da tecnologia que você está usando. Tá. Eu tenho aqui, vou trazer o teste para cá, para a direita. Opa. Isso. E a classe aqui. De novo, eu vou comentar ela aqui, para ela dar erro. E eu começo aquele meu processo de novo. Faço meu teste. De novo, eu faço meu init routine, quando eu vou inicializar ele, sem nenhuma without exchange, exchange rate value,
ou seja, eu estou iniciando ele sem nenhum valor de moeda, não tem uma moeda selecionada. Returns zero. A regra de negócio desse aplicativo, ela funciona no seguinte: quando o cara abre, o usuário abre ele pela primeira vez, ele tem que selecionar quais moedas ele quer usar. Tá? Essa é a regra de negócio que eu defini para esse aplicativo. Então, quando ele inicia nesse estado, a conversão tem que retornar zero, porque, enfim, não tem moedas para ele converter nada. Então, basicamente, isso que eu quero garantir nesse teste. E quando eu vou ter uma responsa aqui, ela vai ser do tipo double. Eu vou iniciar ela num valor de 1000, por exemplo, só para mim ver ela falhando, porque eu quero que ela seja zero. Eu vou ter o meu SUT novamente. E aí, no mesmo processo que a gente faz, eu crio aqui a minha função. E essa função basicamente vai retornar esse meu use case, né? E eu faço aqui a criação dele. E eu tenho o primeiro teste falhando, porque ele não existe. Eu tenho um erro de compilação aqui, que no TDD é considerado um erro, um teste falhando. Então, agora criei a classe, o teste passa a funcionar, assim. Faltou ainda importar aqui aquela mesma questão, testable, import, meu temp, que eu criei o nome do projeto temp aqui. Agora ele vai passar, ele encontrou o cara, vai funcionar, mas eu não estou testando nada ainda, né? Só garantir que ele está sendo criado, tá? Então, falhei o teste, criei a classe. Então vamos lá, o que eu preciso testar nesse meu cara aqui? Ele vai ter uma função chamada convert, e ele vai passar um valor, por exemplo, 100, né, que o usuário vai digitar lá, o usuário passou 100, da onde? Aí eu vou copiar aqui novamente aqueles dois helpers nossos para ganhar tempo. Tá? Então, eu estou convertendo de dólar para euro. Tá? Esse é meu teste, eu convertendo de dólar para euro. Isso. Só que... Peraí, deixa eu lembrar isso aqui. Assim, agora eu lembrei. Eu tenho as moedas selecionadas, mas eu não tenho o valor de diferença de uma moeda para outra. Nessa aplicação eu tenho uma API onde eu requisito uma lista, né, de conversões entre moedas, basicamente de dólar para todas as outras moedas. E aqui esse teste está falando o seguinte: se você não tem essa lista de conversões, né, de quanto que é um dólar para um euro, retorne zero. É isso que eu estou querendo garantir. Eu tenho a moeda selecionada, mas por alguma razão, talvez a API está indisponível e eu não tenho nada em cache disso, eu tenho que mostrar zero para o usuário, né, a regra de negócio dessa aplicação. E aí eu vou falar aqui que a minha response vai ser assim. Esse cara é uma closer também, que ele retorna um converted value aqui, por exemplo, e eu aplico isso na minha variável de controle aqui fora. Tá? Então, eu tenho aqui uma função que eu vou passar uma closer, a closer me retorna um double aqui, e eu salvo ele aqui. E já tenho um teste falhando, agora eu tenho que construir essa função. Essa função é bem simples, por enquanto. Ela recebe um valor, um double, from occurrence, eu vou chamar de from occurrence aqui, vai ser um occurrence option, que a gente tem definido ali na outro arquivo, ele já vai pegar aqui de boa. E no to, eu vou chamar de to occurrence também, só para mim ter os dois aqui, occurrence option. E eu tenho de novo um completion, o callback, ou closer, como você está acostumado a chamar. Aqui em Swift a gente usa o escaping, vai ser um double e vai ser uma closer que não retorna nada. Tá? Então aqui, para fazer esse teste passar, eu vou aqui executar de novo. Agora ele já vai encontrar a função, já vai funcionar, né, no caso, mas eu ainda não estou fazendo nenhuma asserção nesse teste, então não vou seguir. Eu só criei a função que fazia
meu teste ser válido e ficar verdinho. Beleza. Agora, que asserção que eu tenho para esse cara? Basicamente, vou fazer um XT assert. O assert equal, eu quero garantir que o response é 0. Então, a minha variável response, eu quero que ela tenha um valor de 0. Vou executar meu teste e, naturalmente, isso não vai acontecer porque aqui o completion não está voltando nada e eu estou definindo ela inicialmente com o valor de 1000. Então, agora eu tenho um teste que vai falhar e, novamente, eu faço o mínimo de código possível para fazer ele passar. Simplesmente faço um completion 0 e vou executar o teste novamente e ele vai passar. Então, é sempre nesse sentido de eu não vou ficar aqui pensando em tudo que eu tenho que implementar agora nesse use case. Eu só quero que o meu teste passe e eu vou sempre me guiando pelo próximo teste. Tá? Então, no próximo teste, eu criei, deixa eu me lembrar, eu criei uma série de funções aqui que vão garantir isso. Tá? Eu vou criar aqui essa função utilitária que eu vou utilizar para fazer vários testes de uma vez em loop. Tá? Então essa função basicamente ela vai receber um valor, porque naturalmente eu preciso testar esse meu use case com vários valores para garantir que todos eles estão funcionando. Opa, aqui eu estou escrevendo aqui, não faz sentido. Aqui. Então eu recebo um double with exchange rate value, que é outro double. Então, eu estou testando com um rate value que eu tenho. Então também eu vou garantir que ele está convertendo corretamente esse use case. Para o SUT, eu vou receber aqui o SUT para mim executar essa função dentro de um loop. Então, isso aqui é só uma função utilitária, que é basicamente o que eu tenho aqui em cima. Eu vou iniciar em 0 nesse caso, que eu quero que os valores sejam convertidos quando eu executar esse cara. Então, 0 é quando dá erro, no caso, e eu não quero erro. Então, se retornar erro, quer dizer que não está fazendo o que deveria. Eu tenho a função aqui, o callback, eu vou criar aqui, que eu vou usar dentro desse loop. Eu vou ter nesse callback, então, o retorno do converted value. É uma função void, não tem retorno aqui no caso. E, basicamente, ele salva o valor convertido na minha variável de controle aqui fora. Deixa eu dar uma separação para ficar claro. Minha variável de controle, quando o callback executar, ele salva o valor que veio na minha variável de controle. E aí eu vou usar aqui o SUT convert, vou passar o valor que veio aqui na função. Eu vou passar aqui padrão, né, ó, os dois helpers que eu tenho aqui embaixo, né, de dólar e euro, para mim testar isso aqui. E o completion, eu passo o meu completion callback, que eu criei ali em cima. Então, eu só criei ele separado para ficar claro aqui. A função de callback, ela está sendo passada aqui dentro para essa função. Tá? Deixa eu organizar aqui para ficar mais legível. Então, eu estou usando a função aqui. E, quando eu executar esse cara em loop, eu vou fazer um assert para cada um do loop. Eu vou garantir que o response que eu recebi, ele é o valor vezes o exchange rate value. Tá? Então isso eu quero garantir. Toda vez que passar aqui, esse cara ele tem que me retornar essa conversão, que é basicamente o que eu estou fazendo, né, com esse cara, convertendo um valor pelo um valor de diferença de moedas. Né? É um valor, um double que eu tenho que me fala que $1 vale, sei lá, 0,75 euros. E por aí vai, né? Chutei um valor aqui de cabeça, que não deve nem fazer sentido. Que eu vou receber isso de um serviço, de uma API, né? Eu vou receber esses valores, essa tabela de conversão de moedas, e eu estou aqui só fazendo uma asserção de que isso vai funcionar. Então, eu vou ter aqui agora um teste, uma segunda função que eu criei aqui. Aqui já estou meio me adiantando, porque primeiro, né, quando eu fiz esse código, se você pegar meu código que está no GitHub e acompanhar pelos commits que eu fui fazendo, você vai ver isso. Eu procurei
fazer pequenos commits de tudo que eu estava fazendo no processo do aprendizado. Eu fiz primeiro um teste, aí eu dupliquei ele, fiz várias duplicações, e aí eu vi, não, isso aqui eu posso agora refatorar e criar umas funções utilitárias que eu faço um loop, e foi o que eu fiz. Aqui eu estou, né, para a gente ganhar tempo, eu estou já mostrando aqui essas funções prontas, mas você pode imaginar como eu fui depois fazendo uma refatoração disso. Então, eu tenho aqui, eu recebo simplesmente um double do exchange rate, essa função vai fazer esse assert, e ela recebe aqui, ela vai ter uma lista dos valores que eu quero testar. Tá? Por isso que eu estou fazendo um loop, eu vou testar com vários valores. Então, 0, com 1, com 100, um double, greatest, então o maior double possível. Eu vou testar com esses 4 valores. Toda vez que eu passar nessa função, ele vai executar. Então vai fazer um loop aqui. Vou fazer um loop com todos esses valores. E chamar o meu assert, que eu acabei de criar ali embaixo, com o valor. E o exchange rate, que eu recebi aqui. Tá? E vou passar o make SUT. Vou criar o meu SUT aqui, meu use case. Eu crio dentro desse loop também. Toda vez que o loop rodar, ele cria um novo SUT zerado para fazer o teste. Tá? E agora, essas duas funções utilitárias eu vou usar no teste que eu escrevi aqui para garantir o funcionamento desse meu use case. Então eu vou iniciar ele com um rate value. Eu ainda tenho que passar esse rate value para ele precisa ter injeção dentro dele, ele também vai ter uma injeção do currency service, tá? A gente ainda precisa fazer isso. Ele precisa, então, usando o currency service, o mesmo service que o outro use case usou só para buscar as opções de moeda, esse cara vai usar ele para fazer o cálculo. Então, e agora eu vou fazer algumas asserções aqui, usando essa função utilitária que eu criei ali embaixo. Assert converted value, converted value with. Então eu quero testar, por exemplo, com o exchange rate 0, quero testar com 0.82849, por exemplo. Vou testar aqui com vários valores diferentes, com 1.0, várias asserções que eu quero fazer. Uma aqui maior, tipo 1080, 0035 e por aí vai. Eu quero garantir que com todos esses valores de conversão de moeda, quando fizer de dólar para euro, no caso, que eu estou testando aqui, né? Dólar para euro, com todos esses rates diferentes, a conversão vai ser correta. Ou seja, a conversão do valor vezes ela vai me retornar correta do meu use case. Se isso estiver acontecendo, tá ok, ele está fazendo o que ele deveria. Tá? Então eu vou executar. Isso naturalmente não vai acontecer, porque ele só está retornando zero toda vez. Então, eu vou ter aqui, ó, quando eu executo isso em loop, ele me mostra aqui isoladamente. O primeiro passou, que naturalmente ele está retornando zero. Agora os outros 3 não passaram. Então eu tenho 3 asserções que não passam. E esse teste falha, porque naturalmente a minha classe ali ela não está completa. E ele mostra aqui, nessa linha, ó, ele teve 9 erros. Então, falhou que 00 não é igual a 082 e tal. E por aí vai. Então, eu preciso agora garantir que isso vai funcionar. E como é que eu vou garantir? Primeiro, o use case, ele precisa ter o nosso currency service como dependência dele. Tá? Da mesma forma que eu tenho aqui no nosso outro cara, eu vou até copiar aqui o init para ganhar tempo, ele precisa ter essa injeção de dependência nele. Que aí ele vai usar o service que vai fazer a conversão para ele, não é ele. O use case, né, no nosso Clean Architecture, Solid, os use cases eles não executam regras de negócio, eles basicamente distribuem para que serviço que executa isso aqui para mim. Né? Ele basicamente sabe as funções que ele deveria ter, ele tem as injeções de dependência de quais serviços ele usa, e ele só dispara e retorna os valores. Né? A ideia basicamente é essa. Então ele vai precisar ter o mesmo mock que eu criei aqui, ó. Eu vou copiar também
Cadê? Não, no teste. Eu criei o mock no teste. Eu vou pegar o mock. Agora, esse mock vai ser diferente para ele, no caso, né? Ele vai usar outra função do mock. Agora, até eu tenho que preencher aqui meu occurrence service. Deixa eu pegar aqui a função que ele precisa. São essas duas funções que meu service tem também. Que agora eu vou ter que implementar. Isso aqui vai dar erro. Deixa eu só colocar qualquer coisa aqui para ele não dar erro. Eu tenho que botar isso como privado para ele não brigar com o outro arquivo. Tá. Eu preciso também desse carinha. É um outro struct, que é um model, um entity, como você costuma chamar. Ele basicamente tem um ID e ele tem o exchange rate. Né? Isso aqui que é a API, no caso, me retorna. De dólar para euro é esse valor. Então eu criei também esse carinha aqui, esse utilitário, para guardar esses valores. E o meu service usa esse valor aqui. Tá? Beleza, agora deu erro aqui. Eu só completo meu mock com as duas funções que ele precisa ter. E aqui eu não vou fazer nada com elas, né? Não está usando nesse cara. Deixa aqui, só para não dar erro. Mas aqui sim eu tenho que implementar isso. Vou fechar aqui. Aqui eu vou usar essas duas funções, mas não vou usar essa. Então eu até posso tirar esse cara daqui. Nesse caso ele não precisa. Vou implementar essas duas funções aqui nesse mock para esse cara. Ele vai usar ambas. Tá. Então eu preciso inserir aqui nesse cara, então, meu occurrence service. Vai ser então o fake occurrence service que eu vou criar aqui. Que vai ser o meu occurrence service mock. Pronto. Agora já vai funcionar. Aqui, deixa eu tirar isso aqui por enquanto. Só para parar de dar erro. Meu teste já vai executar de novo. Eu garanto que está funcionando e só vai dar erro nas asserções. E beleza. O teste executou, deu erro como a gente espera, porque o serviço não está definido, lógico. E beleza. Esse cara aqui, então, que a gente precisa implementar agora a conversão. Ele já tem o serviço injetado nele, eu já tenho o mock definido, e eu só preciso agora que esse mock, ele basicamente, nesse caso, ele vai receber uma injeção do valor que eu estou testando, né? Então, por vez que ele executar, eu injeto qual o valor que eu estou testando. Isso aqui, o serviço já vai ter puxado de uma API, já vai ter puxado de um banco de dados e por aí vai. Aqui no caso, no meu teste, naquela questão, eu estou isolando, não me importa que no teste eu estou fazendo um mock, não me importa de onde vem. Aqui eu estou querendo que ele valide que o que eu estou passando está acontecendo corretamente. E aí depois que isso estiver implementado, esse serviço estiver implementado buscando de uma API, eu já tenho testes, eu vou ter testes também desse serviço, né? Eu também vou criar testes desse serviço específico, vocês podem ver no meu código depois como eu fiz isso, para garantir que esse serviço também está bem desenvolvido, né? Também tem testes cobrindo ele. Então, aqui no meu ZK, eu não me importo em testar o Occurrence Service, porque eu já tenho, eu garanto que ele já está funcionando com outros testes, né? Cada um testa o que precisa só, por isso teste unitário, tá? Teste de unidades apenas. Então eu injetei aqui, naturalmente eu vou ter que injetar esse valor aqui. Então eu vou ter que pegar no make SUT, eu vou passar esse valor com padrão 0 aqui, só para o padrão não dar erro, e eu vou injetar isso no meu mock, tá?
Então, toda vez que eu criar um make SUT, ele recebe esse exchange rate, passa para o meu mock, e o mock vai usar isso. E como é que o mock vai usar isso? Ele vai passar esse cara para... Vocês me perdoam, não está lembrando disso, mas eu fiz esse código já faz um tempinho. Estava aqui parado. Aí que eu pensei na palestra e falei, vou usar aquele código lá, que eu acho que fazia sentido. Então, basicamente, aqui eu vou passar nesse completion aqui, esse exchange rate que o mock recebeu. Então, esse serviço real, ele usaria os dois currency options para fazer a busca, né, de dólar para euro, qual que é o valor, e aí ele retorna esse valor. O mock não está nem aí com isso, ele só quer retornar um valor que eu injetei no mock para garantir que o ciclo funciona. Tá? E aí, garantindo que nessa função ele está recebendo e está retornando o completion rate, eu posso agora aqui no meu use case usar o currency service. Ele vai buscar do currency service, vai fazer um request do exchange rate, e aí ele vai passar do que ele recebeu ali do from currency e do to currency. Então, o use case ele recebe quais são as duas moedas que ele está testando, né, que ele vai verificar a taxa de conversão entre elas. Ele recebe essa taxa de conversão aqui, como exchange rate, e ele basicamente faz um completion pegando o valor vezes a minha taxa de conversão. Então aqui o meu use case, ele basicamente manda para o serviço, eu quero a taxa de conversão dessas duas moedas. Tendo essa taxa de conversão, ele só calcula e retorna o cálculo do valor que foi passado. É só isso que o use case faz. E é isso que eu quero garantir que meu teste esteja garantindo que esse use case está fazendo isso. Então, agora eu executo novamente meu teste e tudo é para funcionar como a gente espera. Essa função deve ficar verdinha agora, que os testes estão sendo garantidos. E não, faltou algo. Vamos analisar aqui o que está faltando. No completion, ele recebe, está chamando o service. O service. Assim. Eu defini aqui no make SUT, eu não estou passando, né? Para o make SUT aqui. Faltou. Aonde eu crio aqui o make SUT, eu tenho que passar o rate que eu estou passando aqui nessa função, nesse loop. Tá? Quando eu chamo essa função aqui, eu passo com qual rate eu estou calculando, né? Então, eu vou calcular todos esses valores contra esses rates, e eu quero garantir que o cálculo deles vão funcionar. Então, por isso que eu injeto no mock, aqui eu estou injetando no mock esse rate, e aí, agora sim, vai funcionar. Porque eu injetei o valor no mock, o mock passou esse valor para o use case recebeu esse valor e fez o cálculo. E agora eu tenho um teste em loop garantindo que ele está calculando corretamente 4 valores contra 4 rates. E aí eu posso incluir vários outros rates aqui, quantos eu quiser mais para testar, para garantir que isso funciona. Eu posso inserir outros valores aqui. Mas agora eu tenho um teste que me garante que vários valores funcionam, que quando eu fizer uso desse use case no meu software, em qualquer lugar que eu for usar, se eu passar para ele duas moedas válidas e ele tiver um serviço de currency service que entrega o rate para ele corretamente, né, seja buscando uma de dados, seja buscando uma API, ele vai conseguir fazer o cálculo e retornar isso corretamente. Então isso aqui é um teste unitário, garantindo esse use case que não se importa com o restante. Não se importa se o currency service, como é que ele funciona, da onde ele busca esses dados. Ele é unitário, a gente está testando uma unidade. Tá? Eu acho que a aula já, né, aqui o nosso encontro já demorou bastante. Eu vou já finalizando aqui, não deu para finalizar tudo que eu queria, mas eu deixo o convite para vocês, deixa eu voltar para a minha apresentação. Eu tenho mais duas frases para passar aqui. De novo do Uncle Bob, ele tem essa frase, que eu trouxe ela para finalizar, que eu acho que ela é importante.
Deixa eu te falar uma coisa que eu penso hoje. Eu penso que TDD é como, né, umas rodinhas de treino, né, de bicicleta, né, para escrever um código bom, escrever um bom código. Ele deve ser usado em certos casos e não o tempo todo. Quando eu comecei a aprender TDD, eu quis aplicar em tudo, naturalmente. E naturalmente tem alguns casos que ele não encaixa. Você não vai perder muito tempo. Quando você está fazendo um teste, um aplicativo muito simples, você validar uma ideia. Talvez não caiba você querer fazer tudo em TDD, porque aquela ideia é muito descartável. Talvez valha a pena você partir direto para o código e fazer aquilo muito rápido para validar com o cliente. E depois sim, né? Não, isso aqui realmente vai para produção. Vamos pensar agora em fazer um TDD disso aqui, trazer os testes para validar que isso aqui vai continuar funcionando. Mas, quando você está trabalhando num projeto já estabelecido, em funcionalidades que não vão mudar, vale muito a pena você pensar em começar a usar o TDD para garantir que isso tudo vai continuar funcionando daqui de 1 ano, 2 anos, 5 anos. Quando alguém entrar na equipe e começar a mexer nesse código, se ele mexer num código e quebrar, os testes vão acusar. Olha, você mexeu e parou de funcionar. Resolve aí. Tá? Então, acho que isso é bom de a gente ter em mente. Não é para usar sempre. Não quer dizer que você vai passar e usar o TDD em sempre. Mas tem momentos que o TDD ajuda demais. E outra frase aqui do John Somes. Em geral, na minha visão, eu penso que TDD é bom. Ele é muito, muito bom para iniciantes. E aqui uma coisa, eu achei legal essa frase, que eu até então não tinha visto ninguém falar sobre testes unitários, TDD, para um iniciante. E foi a primeira pessoa o primeiro que eu vi falando sobre isso. E eu achei que faz sentido. Só que eu, pelo menos, não conheço ninguém que costuma ensinar TDD para quem está começando. Eu nem sei se aqui hoje a gente tem alguém que está aí no iniciando a carreira, júnior e tudo mais. Mas eu espero que talvez essa minha palestra futuramente chegue em alguém desse sentido que possa começar a aprender. Se você está começando agora, você precisa começar a praticar para ficar melhor no desenvolvimento. Né? Então, quando você vai ganhando mais experiência, usa o seu sentido. Né? Você sabe o momento que o TDD pode ser bom ou não. O momento que os testes unitários vão te ajudar ou não. Da mesma forma que a gente já comentou atrás. Se você perceber que você só está perdendo tempo, não faz sentido você escrever testes para aquilo, então talvez seja isso mesmo. Né? Mas vale a pena começar a pensar em fazer testes mais seguros. Por fim, está aqui o link. Tá? Esse código está completo lá no meu GitHub. Eu te convido especialmente para você analisar as sequências de commits que eu fiz nesse projeto, onde ele surgiu e eu fui parte a parte dele, desenvolvendo cada serviço, cada API que eu conectei, cada use case, cada view, inclusive as telas, eu também fiz testes unitários para a maioria delas. E te convido, eu deixei nesse código um bug que eu não tive tempo de corrigir. Eu fiz esse código funcionando com uma API externa de um serviço chamado Currency Layer. Eu conectei com eles para buscar isso da API e eu estava implementando um cache local, né, para fazer essa funcionalidade, essa validação. E eu não consegui entender ainda, não tive tempo para avaliar, e está lá parado o meu código, por que esse cache local não está funcionando. Eu deixei algum bug lá. Meus testes não descobriram esse bug, então te deixo esse convite, baixar meu código, tentar entender, talvez me mostrar, olha, né, tá aqui, essa besteira que você fez aqui, o cache não está funcionando. E quem sabe esse projeto aí não pode ficar disponível aí como aprendizado para muita gente no futuro, tá? Está disponível lá no GitHub. Eu sou o Darlan Tenkaten, sou desenvolvedor iOS, 8 anos de experiência, trabalho com várias tecnologias, mas atualmente sou programador iOS. Tá aí meu LinkedIn, tá aí meu site, onde eu tenho vários artigos sobre TDD que eu venho escrevendo ao longo dos últimos meses. Tá meu contato aí, meu WhatsApp, link, Telegram, caso queira entrar em contato, trocar uma ideia. Estou aberto a feedback, quero trocar ideia com pessoas que estão aí também nesse mercado, tentando evoluir, tentando aprender mais sobre qualidade de software. Eu acho que a gente só tem a ganhar a trocar figurinhas nesse sentido. Estou disponível. Se alguém tiver agora alguma dúvida, quiser a gente conversar sobre isso, estamos aí.